Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo uma resposta a uma teóloga aí do TikTok que usa os textos bíblicos para defender a homossexualidade. Lembrando bem que esse vídeo aqui não é um ataque à pessoa em si ou algum discurso de ódio, porque hoje qualquer discordância que nós temos de certos movimentos é classificado como preconceito e coisas do tipo. Porém, como ela expôs uma opinião teológica sobre o assunto, eu também tenho o direito de expor uma opinião teológica sobre o assunto, e é isso que eu vou fazer aqui. Bom, eu vou colocar um trecho do vídeo dela aqui. No vídeo ela responde um rapaz do Instagram chamado David Wicker, ou Hicker, não me lembro agora. Ele é um pastor e ele inclusive traz assuntos relacionados à sexualidade. Ela responde ele e agora eu vou responder ela. Então assista um trecho desse vídeo e logo em seguida eu venho analisando o que ela diz. Compreensão moderna. Tem duas palavras, malakoi e acenocoitai, que descrevem a prática homossexual passiva e ativa. Como foi traduzido para o português é uma outra questão. Não ter a palavra homossexual não significa que não havia a prática homossexual. Sim, malakoi é uma palavra grega que pode ser traduzida como catamitas ou efeminados e até maricas. Até a reforma no século XVI e no catolicismo romano no século XX, eles pensavam que a palavra malakoi significava masturbadores. Os preconceitos mudaram e as traduções da Bíblia também. A palavra malakoi vem de malacos, que significa suave, e é usada em Mateus 11:8 para falar de roupas, indicando de novo que não tem nada a ver com homossexualidade. O teólogo L. William Countryman explica que malakoi se relacionava à falta de coragem masculina em atividades militares. Ele vai traduzir malakoi para os nossos dias como se fosse algo do tipo frouxos que têm medo de ir para a guerra. E aí seria algo mais ou menos assim: acaso não sabeis que os frouxos que têm medo de ir para a guerra não herdarão o reino de Deus? Então o que eu tenho para te dizer é que não me surpreende o vídeo desse sem embasamento, porque o preconceito, meu filho, é velho. E arsenocoitai você traduziu errado. A palavra é composta por duas partes. Arseno, que significa homens, humanos do sexo masculino, e coitai, que significa quarto de um ídolo ou cama cultual. Algo do tipo leito cultual significa deitar, com ou em nome de. Ou seja, deitar-se em nome de alguém. Em resumo, a sugestão é essa. Os judeus de língua grega cunharam o termo arsenocoitai. Eles criaram um termo literalmente traduzindo a frase hebraica para o grego. Arsenocoitai significa homens que fazem sexo com outro homem de forma cultual. O estudo dos poucos lugares não bíblicos onde essa palavra ocorre e o estudo das primeiras traduções do Testamento cristão para o latim nos ajuda a compreender que o povo da época entendia que arsenocoitai era a proibição de relação cultual idólatra, como descrita em Levíticos. Nesta pesquisa sua que está mal feita, eu te indico esse livro, A Bíblia Prática Homossexual do Gagnon. O mais engraçado é que o livro que você mesmo indicou tem vários trechos que batem exatamente com os argumentos que eu trouxe no meu vídeo. Além do mesmo livro não afirmar que malakoi significa homossexual. O que me leva a entender e concluir que, como todo e qualquer crente mal informado, você recomendou uma coisa que você não leu. Espero que a graça de Deus, que opera desde o Velho Testamento, encontre a sua vida e no juízo final você esteja debaixo da graça de Cristo. E pra te ajudar na sua pesquisa rasa, mal feita e esboçada de preconceito, eu te recomendo esse livro aqui. Se for do seu interesse, eu falo onde é que você adquire o formato digital do livro. Não é porque eu sou parte da comunidade LGBT que eu já não vivo sob a graça de Deus, ou que eu não tenha direito a ela caso eu não vire hétero, tá bom? Beijinho e gratiluz. Bom, você vai ver aqui muito nesse vídeo o termo arsenocoitai e malakoi, que no caso os dois são formas plurais dessas palavras. Malacos seria o singular de malakoi e arsenocoites seria o singular de arsenocoitai. Primeiramente, nós temos que entender que todas as versões da Bíblia que nós possuímos, seja Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Atualizada, NTLH, são todas traduções feitas por uma equipe de especialistas. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a versão da NVI, que foi feita por um grupo e, se eu não me engano, foi liderada pelo Luiz Saião, que é um dos maiores hebraístas do nosso país, se não for o maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Então eles não podem errar, essas traduções não podem conter erros? Não. Elas podem conter erros porque os homens estão sujeitos a falhas. Todos nós estamos. Porém, nós temos que entender que esses homens dedicaram anos das suas vidas ao estudo do grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, ao estudo do hebraico, do aramaico, que são as línguas que compõem o Antigo Testamento. Então esses homens eles têm uma autoridade no que eles fazem. Mas eles são cristãos, então vão ser enviesados. Não existe pessoa que não é enviesada. Todo mundo vai ter um viés nos seus estudos. Essa moça, por exemplo, tem o viés de um grupo de militância. Por isso que ela reduz os textos bíblicos para uma compartimentação com a homossexualidade.
Não existe pessoas neutras no debate acadêmico, seja em qualquer tema recorrente aí. O fato de eu ler um artigo na internet ou ler um livro sobre homossexualidade ou sobre qualquer tema relacionado, por exemplo, ao contexto do apóstolo Paulo, que é o mundo greco-romano, não me torna mais hábil a interpretar a Bíblia do que esse grupo de especialistas. Então, primeiramente, eu digo a vocês que nós temos que confiar nas traduções que nós temos hoje, por mais que hajam muitas ruins. Mas bom, vamos para o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, que é o arsenokoitai, nem sodomitas, que é o malakoi, o malacos. Lembrando aqui que sodomita não é uma palavra, uma tradução boa, porque o contexto aqui de 1 Coríntios não remete a nada que lembre Sodoma e Gomorra, ok? Bom, nós estamos diante de um texto que fala de 10 vícios praticados pelos seres humanos e a consequência desses vícios, como diz no final, não herdarão o reino de Deus, no final do verso 10. Então, a consequência de cometer ou de viver uma vida na prática de qualquer um desses 10 vícios fará o homem perder o reino de Deus, ou no caso, a salvação. Mas eles tentam, o movimento militante, ou essa nova perspectiva da Bíblia que surgiu aí do século XX para cá, primórdios do século XX, ela tenta rever esses dois termos que são muito polêmicos aí no grego, que é o arsenokoitai e o malakoi. Uma boa sugestão é que o apóstolo Paulo ele cunhou esse termo, arsenokoitai, da Septuaginta, que inclusive é muito ignorada por esse novo revisionismo das traduções bíblicas aí. Dificilmente esse povo vai citar a Septuaginta nas suas tradições fiéis aí. Mas Paulo, ele cunha o termo a partir da Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, a partir do capítulo 18, verso 22 de Levítico, e a partir do capítulo 20, verso 13. Nós temos as palavras ali arsen e coitês, que arsen, se eu não me engano, significa macho, e coitês significa cama ou aquele que deita. Então a junção dessas duas daria literalmente homem que deita com homem, ou homem que deita com outro macho, ou coisa do tipo assim. Nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo ele tinha uma ótima formação judaica, pois ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, é de fato que nós vamos encontrar nas suas cartas, principalmente na de Romanos, muitas partes do Antigo Testamento. Então esse argumento aqui é um forte argumento de que essa menção de Paulo aqui em 1 Coríntios 6,9 de arsenokoitai e malacos, arsenokoitai no caso, se refere a Levítico 18, 22 e 20, 13 lá do Antigo Testamento. Um argumento bem recorrente usado por eles é que o texto pode simbolizar o arsenokoitai, pederastia, que no caso nós conhecemos bem ali pelo mundo grego, que seria aquele homem mais velho que tem relações com o seu pupilo, com o seu aprendiz, né? No caso um menino ou um jovem rapaz. Bom, o termo paiderastes já era recorrente na época do apóstolo Paulo. Por que ele não recorreu a esse termo? E ele usou este termo aqui que nós estamos retratando. Então esse argumento ele não é muito bem fundado aí para trazer não só o termo aqui de 1 Coríntios 6,9, como por exemplo de Romanos 1, 26 e 27, para dizer que se trata de um tipo de pedofilia. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esses termos. E não se trata de contexto e ritual pagão, não, que isso é outro desvio que eles tentam impor no texto. O texto nós entendemos não só pela sua etimologia, mas também o contexto traz uma grande força para a nossa interpretação, porque a etimologia, muitas das vezes, ela vai revelar apenas a história do termo e não o seu significado precisamente inserido em um contexto. Bom, nós temos essa divisão de termos no grego aí, o arseno e o coitês. O arsen seria macho e o coitês eu já expliquei para vocês. Nesse caso aqui, a argumentação que eu quero utilizar é que coitês ele vai expressar uma força em cima dessa conjunção, desse neologismo, que eu vou estar colocando o significado de tudo para vocês aí. E um exemplo disso, eu trago uma palavra aqui, ó, que seria
doulo coiteis, que significa o que deita com o escravo, e não o escravo que deita com outras pessoas. Então, uma boa tradução seria os que deitam com machos, no caso coitês, ele vai exercer uma força aí na nossa compreensão do termo arsenocoitês, que é o singular de arsenocoitai. A segunda argumentação é que coitês também é utilizado no contexto do Novo Testamento para relação sexual, e não apenas para o ato de deitar-se ou coisa do tipo. Nós vemos isso, por exemplo, em Romanos capítulo 13, verso 13 e Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Então, o arsenokoitai, ele descreve a relação sexual no caso de um macho com outro macho. Ele não diz por qual motivo o ato praticado. O texto, ele não se dá esse trabalho explicativo. Muitos aí tentam desviar o foco do texto, falando que o texto fala de exploração sexual, por exemplo, de um senhor com escravo, ou pederastia, que é pedofilia. Enfim, mas o texto, ele taxativamente fala de uma relação homossexual de um homem com um homem. No caso, ele não se dá o trabalho de explicar um tipo mal de homossexualidade. Ele enfoca o sexo entre duas pessoas do mesmo sexo. Outro argumento é que Paulo, quando ele escreveu esses 10 vícios aí de 1 Coríntios 6,9, ele tinha em mente sim Levítico, porque somente a embriaguez dessa lista aqui não vai aparecer em Levítico. Ah, mas aí você pode falar, bom, mas o Velho Testamento não foi abolido. Isso é um argumento usado por eles. Mas vocês são seletivos no que vocês querem. As outras coisas não valem para nós e só a homossexualidade vai ser taxada como pecado. Lembrando que nesse contexto de Levítico 18 e 20, a homossexualidade aqui não entraria como algo cerimonial. No caso, a proibição dela não entraria como algo cerimonial, mas como uma lei moral. Tanto que ela é retratada de novo ali no Novo Testamento. Algo cerimonial seria apenas para distinguir o povo pagão do povo de Deus. Algo moral é o que compele a nós hoje. Tanto que adultério continua sendo pecado, matar outra pessoa continua sendo pecado. Bom, outra coisa interessante a se citar é que a criação, ela é o padrão bíblico, e não, por exemplo, os desejos naturais ou inatos a uma pessoa. No caso, por exemplo, eles citam o texto de Romanos 1, 26 e 27, para dizer que as mulheres se desviaram do seu uso natural, os homens também. No caso, eles argumentam que se um homossexual ele nasce já sentindo atração por homem, ou a mulher sentindo atração pela mulher, isso é natural a essa pessoa. Então, um desvio disso, no caso, um homem homossexual que se relacionasse com uma mulher, seria se desviar desse uso não natural que o texto está falando. Porém, o texto, ele não fala de nossas vontades ou de nossas inclinações naturais pessoais. Ele não fala de uma natureza pessoal. Ele fala de uma natureza geral. Imagina, por exemplo, que a nossa natureza fosse padrão para alguma coisa. A nossa natureza, desde Adão, ela é corrompida, ela é pecaminosa. Então aqui eu justificaria o pecado. O pecado seria algo natural. Eu poderia usar o texto para dar vazão ao pecado. O apóstolo Paulo, ele vai citar o exemplo do casamento heterossexual como norma para, por exemplo, casamento e divórcio. Ele cita isso em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Paulo também cita Gênesis 2:24, e nesses textos, nessas condutas sexuais ali de 1 Coríntios que Paulo faz, que Paulo passa aos coríntios, você não vai ver espaço para a homossexualidade. Os argumentos dos homossexuais vão ser simplesmente distanciar o mundo antigo no qual foi escrito a Bíblia dessa nossa compreensão de mundo moderno. Por exemplo, na época do Paulo, não existia orientação sexual, não existiam esses termos modernos que nós temos. Então essa vai ser a única argumentação deles. Você não pode argumentar positivamente ou usar textos bíblicos para afirmar a homossexualidade. Mas Davi e Jonatas é totalmente uma exegese do texto, que é adicionar um significado espúrio, falso ao texto. Com a alusão que Paulo faz ao Antigo Testamento, com tudo isso que eu disse, ele vai impor um caráter universal. No caso, o foco dele vai ser falar sobre o ato homossexual em si, e não o motivo pelo qual ele é praticado, porque essas pessoas da militância vão argumentar que o errado é você
praticar atos homossexuais relacionados a cultos pagãos. O errado que o apóstolo está denunciando é pederastia, senhores que fazem sexo com seus escravos. E não é isso que o Paulo está focando, ele está focando no ato em si. E nós temos o contexto para comprovar isso. Bom, e a palavra malakoi, ou malacos, que é o seu singular? Bom, malakoi, ele tem assim algumas traduções. Pode significar um homossexual passivo, ou também pode indicar algo delicado. Como, por exemplo, ela cita, não está errado, ela cita o contexto de Mateus, onde é usado para indicar, para falar de roupa. Porém, como eu disse, você não pega a palavra isoladamente e insere o seu significado fazendo um contexto. Você pega a palavra, você vê as possíveis traduções, você olha o contexto ao redor, aí sim você faz uma tradução mais aproximada. No caso, o que ela faz é totalmente enviesado aqui, porque ela dá só uma alternativa de tradução, tanto, por exemplo, para arsenokoitai como para malakoi. E não é isso que os estudiosos estão debatendo aí há anos. Você vê muitas opiniões sobre o assunto. No caso, ela apresenta apenas uma. Olha só uma literatura de peso para falar sobre esse assunto. O léxico grego do Novo Testamento e de outras literaturas cristãs primitivas, feito em Chicago no ano de 2000, diz que esse termo malakoi, uma tradução melhor, seria o homossexual passivo na relação. Então essa palavra, no contexto ali de 1 Coríntios 6,9, como ela, antes dela, você vê um pecado sexual e depois dela um pecado sexual, ela está inserida num contexto de pecados sexuais. Então ela, logicamente, se trata de um pecado sexual também. Outra coisa a nós considerarmos é que as palavras elas possuem um campo semântico. O que significa isso? Que nem sempre as mesmas palavras vão significar a mesma coisa. Malakoi, se você pegar essa palavra isoladamente, ela pode significar muita coisa, porque ela é usada em várias literaturas ali contemporâneas. Esse assunto que eu estou falando das mesmas palavras possuindo um campo semântico, vejamos, por exemplo, o mundo. A palavra mundo, quando você fala dela na Bíblia, por exemplo, ela pode significar duas coisas, olha só. Em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, mundo significa o caminho perdido da humanidade, ou seja, o caminho que nós devemos nos desviar como cristãos. Já a palavra mundo, em João 3,16, significa a raça humana caída que Deus tanto amou ao ponto de dar o seu Filho. A mesma palavra aplicada num texto de um jeito e aplicada em outro contexto de um jeito, e aí nós temos significados divergentes. Então malakoi, como o erro que essa teóloga comete, não pode significar apenas o que ela quer que o movimento militante dela significa. Malakoi está inserido num contexto de pecados sexuais e malakoi é um pecado sexual. E logicamente malakoi ele é reforçado pela palavra arsenokoitai, tanto ali em 1 Coríntios como em Romanos capítulo 1, os versos 26 e 27. Então, malakoi mais arsenokoitai pode significar ali, fazer uma referência aos dois homens de Levítico capítulo 20, verso 13. Muitos falam que o texto de Levítico 18, 22, como de Levítico 20, 13, ou as passagens do Novo Testamento estão relacionadas a rituais pagãos, ou práticas sexuais que estão inseridas dentro disso. Mas se Levítico ali 20, 13 está relacionado a rituais pagãos, por que apenas a relação homossexual masculina é mencionada? Sendo que dentro desses rituais pagãos, vários tipos de sexo são feitos. Se você conhece um pouco da história antiga, você vai saber do que eu estou falando. Orgias, coisas do tipo. E o uso de um termo hebraico, que em português seria toebá, uma coisa assim, o seu grande uso ali no Antigo Testamento, como nessas passagens, nos mostra que se trata de leis morais aqui, se trata de algo moral, e não apenas de algo cerimonial. Bom, eu vou estar trazendo outro vídeo, talvez mais pra frente, a respeito de Romanos 1,27, que não deu para entrar num contexto tão grande aqui nesse vídeo, para não ficar muito extenso. Curtam esse vídeo, compartilhem e sigam aí o meu canal Progresso Teológico.